o homem depois da morte. Como se opera a separação da alma e do corpo? É brusca ou gradual? O desprendimento opera-se gradualmente e com lentidão variável, segundo os indivíduos e as circunstâncias da morte. Os laços que prendem a alma ao corpo não se rompem senão aos poucos, e tanto menos rapidamente, quanto mais a vida foi material e sensual. Qual a situação da alma imediatamente depois da morte do corpo? Tem ela instantaneamente a consciência de si? Em uma palavra, que vê? Que experimenta ela? No momento da morte, tudo se apresenta confuso. É-lhe preciso algum tempo para se reconhecer. Ela conserva-se tonta no estado do homem que sai de profundo sono e que procura compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se destrói a influência da matéria de que ela acaba de se separar, e que se dissipa o nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. O tempo da perturbação sequente à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas somente, como de muitos dias, meses ou mesmo de muitos anos. É menos longa, entretanto, para aqueles que, enquanto vivos, se identificaram com seu estado futuro, porque estes compreendem imediatamente a sua situação. Porém, é tanto mais longa quanto mais materialmente o indivíduo viveu. A sensação que a alma experimenta nesse momento é também muito variável. A perturbação sequente à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante à que acompanha um despertar plácido. Para aquele cuja consciência não é pura e amou mais a vida corporal que a espiritual, esse momento é cheio de ansiedade e de angústias que vão aumentando à medida que ele se reconhece, porque então sente medo e certo terror diante do que vê e, sobretudo, do que entrevê. A sensação a que podemos chamar física é a de grande alívio e de imenso bem-estar. Fica-se como que livre de um fardo, e o espírito sente-se feliz por não mais experimentar as dores corporais que o atormentavam alguns instantes antes. Sente-se livre, desembaraçado, como aquele a quem tirasse as cadeias que o prendiam. Em suma, Em sua nova situação, a alma vê e ouve ainda outras coisas que escapavam à grosseria dos órgãos corporais. Tem então sensações e percepções que nos são desconhecidas. Observação: essas respostas e todas as relativas à situação da alma depois da morte e durante a vida não são o resultado de uma teoria ou de um sistema, mas de estudos diretos feitos sobre milhares de indivíduos, observados em todas as fases e períodos da sua existência espiritual, desde o mais baixo ao mais alto da escala, segundo seus hábitos durante a vida terrena, gênero de morte e outras coisas. Muitas vezes, disse falando da vida futura que não se sabe o que nela se passa, porque ninguém nola veio contar. É um erro, pois são precisamente os que nela já se acham que a respeito nos vêm instruir, e Deus o permite hoje, mais que em nenhuma outra época, como último aviso à incredulidade e ao materialismo.
A alma que deixa o corpo pode ver a Deus? As faculdades perceptivas da alma são proporcionais à sua purificação. Só as de escol pode gozar da presença de Deus. Se Deus está em toda parte, por que nem todos os espíritos podem vê-lo? Deus está em toda parte, porque em toda parte ele irradia, podendo dizer-se que o universo está mergulhado na divindade, como nós o estamos na luz solar. Os espíritos atrasados, porém, estão envolvidos numa espécie de nevoeiro que o oculta aos seus olhos, e que se não dissipa, senão à medida que eles se desmaterializam e se purificam. Os espíritos inferiores são, pela vista em relação a Deus, o que os encarnados são em relação aos espíritos, verdadeiros cegos. Depois da morte, tem a alma consciência da sua individualidade? Como a constata e como podemos constatá-la? Se as almas não tivessem em sua individualidade depois da morte, isto para elas, como para nós, seria o mesmo que não existirem. Não teriam caráter algum distintivo. A do criminoso estaria na mesma altura que a do homem de bem, donde resultaria não haver interesse algum em fazermos o bem. A individualidade da alma é mostrada de modo material, por assim dizer, nas manifestações espíritas, pela linguagem e qualidades próprias de cada qual, uma vez que elas pensam e agem de modo diferente, umas são boas e as outras são más, umas sábias e outras ignorantes, querendo umas o que as outras não querem, o que prova, evidentemente, não estarem confundidas em um todo homogêneo. Isso sem falar das provas patentes que nos dão de terem animado tal ou tal indivíduo na Terra. Graças ao espiritismo experimental, a individualidade da alma não é mais uma coisa vaga, porém o resultado da observação. A própria alma reconhece sua individualidade porque tem pensamento e volição próprias, que distingue uma das outras, verificando ainda a sua individualidade por seu invólucro fluídico e perispirítico, espécie de corpo limitado que faz dela um ser distinto. Observação. Há quem pense poder fugir à pecha de materialista por admitir um princípio inteligente universal, do qual uma parte absorveríamos ao nascermos, formando dela a nossa alma e restituindo-a depois da morte à massa comum, onde com outras se confundiriam, tal como as gotas d'água no oceano. Esse sistema, espécie de transição, não parece mesmo o nome de espiritualismo, pois é tão desolador quanto o materialismo. O reservatório comum do conjunto universal equivaleria ao aniquilamento, porquanto ali não haveria mais individualidades. O gênero de morte influi no estado da alma. O estado da alma varia consideravelmente segundo o gênero de morte, mas sobretudo segundo a natureza dos hábitos durante a vida. Na morte natural, o desprendimento se opera gradualmente e sem abalo, começando mesmo antes que a vida esteja extinta. Na morte violenta, por suplício, suicídio ou acidente, os laços são partidos bruscamente. O espírito surpreendido fica como tonto com a mudança nele efetuada, e não acha explicação para a sua situação. Um fenômeno mais ou menos constante em tal caso é a persuasão em que ele se conserva de não estar morto, podendo essa ilusão durar muitos meses e mesmo muitos anos. Nesse estado, ele se locomove
julga ocupar-se dos seus negócios como se ainda estivesse no mundo e mostra-se espantado de não lhe responderem quando fala. Essa ilusão também se nota fora dos casos de morte violenta, em muitos indivíduos cuja vida foi absorvida pelos gozos e interesses materiais. Para onde vai a alma depois de deixar o corpo? Ela não vai perder-se na imensidade do infinito, como geralmente se supõe. Erra no espaço e, o mais das vezes, no meio daqueles que conheceu e, sobretudo, que amou, podendo instantaneamente transportar-se a distâncias imensas. Conserva a alma as afeições que tinha na vida terrena? Guarda todas as afeições morais e só esquece as materiais, que já não são de sua essência. Por isso vem satisfeita ver os parentes e amigos e sente-se felizes com a lembrança deles. Conserva a alma a lembrança do que fez na terra? Tem ela ainda interesse pelos trabalhos que não pôde completar? Depende da sua elevação e da natureza dos seus trabalhos. Os espíritos desmaterializados pouco se preocupam com as coisas materiais, de que se julgam felizes por estar livres. Quanto aos trabalhos que começaram, segundo sua importância e utilidade, inspiram a outros o desejo de terminá-los. Encontra a alma no mundo dos espíritos os parentes que ali precederam? Não só os encontra, como também a outros muitos, seus conhecidos de outras existências. Geralmente, aqueles que mais a amam vêm recebê-la à sua chegada no mundo espiritual e ajudam-na a desprender-se dos laços terrenos. Entretanto, a privação de ver as almas mais caras é algumas vezes punição para os culpados. Qual na outra vida o estado intelectual e moral da alma da criança morta em tenra idade? Suas faculdades conservam-se na infância como durante a vida? O incompleto desenvolvimento dos órgãos da criança não dava ao espírito a liberdade de se manifestar completamente. Livre desse invólucro, suas faculdades são os que eram antes da sua encarnação. O espírito, não tendo feito mais que passar alguns instantes na vida, não sofre modificação nas faculdades. Observação: nas comunicações espíritas, o espírito de um menino pode, pois, falar como adulto, porque pode ser espírito adiantado. Se algumas vezes adota a linguagem infantil, é para não tirar à mãe o encanto que sempre está ligado à afeição de um ente frágil, delicado e adornado com as graças da inocência. Podendo a mesma questão ser formulada acerca do estado intelectual da alma dos imbecis, idiotas e loucos depois da morte, encontra-se a solução no que precede. Que diferença há depois da morte entre a alma de um sábio e a do ignorante, entre a do selvagem e do homem civilizado? A mesma. Pouco, mais ou menos, que existia entre elas durante a vida, porque a entrada no mundo dos espíritos não dá à alma todos os conhecimentos que lhe faltavam na terra. Progridem as almas intelectualmente depois da morte? Progride mais ou menos, segundo a sua vontade. E algumas se adiantam muito, porém têm necessidade de pôr em prática durante a vida corporal o que adquiriram em ciência e moralidade. Aos que ficaram estacionárias, recomeçam uma existência análoga à que deixaram. As que progrediram, alcançam uma encarnação de ordem mais elevada. Sendo o progresso proporcionado à vontade do espírito, há muitos que por longo tempo
conservam os gostos e as inclinações que tinham durante a vida e prosseguem nas mesmas ideias. A sorte do homem na vida futura está irrevogavelmente fixada depois da morte. A fixação irrevogável da sorte do homem depois da morte seria a negação absoluta da justiça e da bondade de Deus. Porque há muitos que não puderam esclarecer-se suficientemente na existência terrena, sem falar dos idiotas, imbecis, selvagens e de elevado número de crianças que morrem sem ter entrevisto a vida. Mesmo entre os homens esclarecidos, há muitos que, julgando-se assaz perfeitos, creem-se dispensados de estudar e trabalhar mais. E não é isto prova que Deus nos dá a sua bondade, o permitir que o homem faça amanhã o que não pôde fazer hoje? Se a sorte é irrevogavelmente fixada, por que morrem os homens em idades diferentes? E por que, em sua justiça, não concede Deus a todos o tempo de produzir a maior soma de bem e reparar o mal que fizeram? Quem sabe se o criminoso que morre aos 30 anos não se teria tornado um homem de bem se vivesse até os 70? Por que Deus lhe tira assim os meios que concede a outros? Só o fato da diversidade das durações da vida e do estado moral da grande maioria dos homens prova a impossibilidade admitida à justiça divina de ser a sorte da alma irrevogavelmente fixada depois da morte. Qual, na vida futura, a sorte das crianças que morreram em tenra idade? Esta questão é uma das que melhor provam a justiça e a necessidade da pluralidade das existências. Uma alma que só tiver vivido alguns instantes sem fazer nem bem nem mal, não pode merecer prêmio nem castigo, pois, segundo a máxima do Cristo, cada um é punido ou recompensado conforme as suas obras. É tão ilógico como contrário à justiça de Deus admitir-se que, sem trabalho, essa alma seja chamada a gozar das bem-aventuranças dos anjos, ou que desta se veja privada. Entretanto, ela deve ter um destino qualquer. Um estado misto por toda a eternidade seria igualmente uma injustiça. Uma existência logo em começo interrompida, não podendo, pois, ter consequência alguma para a alma, tem por sorte atual o que mereceu da existência anterior, e futuramente o que vier a merecer em suas existências ulteriores. Têm as almas ocupações na outra vida? Pesam elas em outras coisas? Pensam elas em outra coisa, a não ser em suas alegrias e sofrimentos? Se as almas não fizessem mais que tratar de si durante a eternidade, seria egoísmo. E Deus, que condena essa falta na vida corporal, não poderia aprová-la na vida espiritual. As almas, os espíritos têm ocupações em relação ao seu grau de adiantamento, ao mesmo tempo que procuram instruir-se e melhorar-se. Em que consistem os sofrimentos da alma depois da morte? Irão as almas criminosas ser torturadas em chamas materiais? A Igreja reconhece perfeitamente hoje que o fogo do inferno é todo moral e não material. Porém, não define a natureza do sofrimento. As comunicações espíritas colocam o sofrimento sobre os nossos olhos e por esse meio podemos apreciá-los e convencer-nos de que, apesar de não serem o resultado de um fogo material, que efetivamente não poderia queimar almas imateriais, eles, nem por isso,
deixam de ser mais terríveis em certos casos. Essas penas não são uniformes, variam infinitamente segundo a natureza e o grau das faltas cometidas, sendo quase sempre essas mesmas faltas os instrumentos de seu castigo. É assim que certos assassinos são obrigados a conservarem-se no próprio lugar do crime e a contemplar suas vítimas incessantemente, que o homem de gostos sensuais e materiais conserva esses pendores juntamente com a impossibilidade de satisfazê-los, o que lhe é uma tortura, que certos avarentos julgam sofrer o frio e as privações que suportaram na vida por sua avareza. Outros se conservam junto aos tesouros que enterraram em transes perpétuos, com medo que os roubem. Em sua palavra, não há um defeito, uma imperfeição moral, um ato mau que não tenha no mundo espiritual o seu reverso e suas consequências naturais. E para isso, não há necessidade de um lugar determinado e circunscrito. Onde quer que se ache o espírito perverso, o inferno estará com ele. Além dos sofrimentos espirituais, há as penas e provas materiais que o espírito, se não está depurado, experimenta numa nova encarnação, na qual é colocado em condição de sofrer o que fez o outrem sofrer, de ser humilhado, se foi orgulhoso, miserável, se avarento, infeliz com seus filhos, se foi mau filho, e etc. Como dissemos, a terra é um dos lugares de exílio e de expiação, um purgatório para os espíritos dessa natureza, do qual cada um se pode libertar, melhorando-se suficientemente para merecer habitação em um mundo melhor. A prece será útil às almas sofredoras? Todos os bons espíritos a recomendam e os imperfeitos a pedem como meio de aliviar os seus sofrimentos. A alma, por quem se pede, experimenta um consolo, porque vê na prece um testemunho de interesse, e o infeliz é sempre consolado quando encontra pessoas que compartilhem de suas dores. De outro lado, pela prece, o exortamos ao arrependimento e ao desejo de fazer o necessário para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar-lhe as penas, quando ele, de seu lado, o favorece com a sua boa vontade. Em que consiste os gozos das almas felizes? Passam elas a eternidade em contemplação? A justiça quer que a recompensa seja proporcional ao mérito, como a punição à gravidade da falta. Há, pois, graus infinitos dos gozos da alma, desde o instante em que ela entra no caminho do bem, até aquele em que atinge a perfeição. A felicidade dos bons espíritos consiste em conhecer todas as coisas, não sentir ódio nem ciúmes, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que desgraçam os homens. O amor que os une é para os bons espíritos a fonte de suprema felicidade, pois não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. O estado de contemplação perpétua seria uma felicidade estúpida e monótona. Seria a aventura do egoísta, uma existência interminavelmente inútil. A vida espiritual, ao contrário, de uma atividade incessante pelas missões que os espíritos recebem do Ser Supremo, de serem seus agentes no governo do universo. Missões essas proporcionadas ao seu adiantamento, e cujo desempenho os torna felizes, porque lhes fornece ocasiões de serem úteis e de fazerem o bem. Observação:
convidamos os adversários do Espiritismo e os que não admitem a reencarnação a darem, dos problemas acima apresentados, uma solução mais lógica, por outro princípio, qualquer que não seja o da pluralidade das existências.